Chamo agora a empresa Galvani Engenharia Limitada. Primeiramente, vamos proceder à qualificação da testemunha, colhendo todas as informações necessárias à instrução dos autos. Eu preciso do nome, RG, CPF, endereço, as informações básicas, e dos advogados só o nome e o número da ordem, por favor. CPF também? Oi? CPF também? Sim, por favor. Aí você guarda aí. Guarda. Coloca a profissão no estado civil, por favor. Já tá bom. Tá. Por favor. Isso daí não, deixa assim. Aí vamos usar isso daqui também. Isso aqui é... Confirma os dados? Sim. Tá. Aperta, vai acender a luzinha, tá? Boa tarde. Pode se apresentar para a gente? Sim. Eduardo Amaral de Mello, represento hoje a Galvani. Tenho o cargo de gerente comercial da empresa. Você sabe do que se trata essa CPI, né? Então, eu gostaria de saber o que realmente era entregue, quantos caminhões eram entregues. Você sabe me informar isso daí? Posso fazer uma introdução primeiro? Pode. Sim, a Galvani ela sabe do teor do inquérito civil do Ministério Público e também o que está sendo apurado nesta casa. E também o que imputam contra a Galvani Engenharia. Tá? Diante de tudo isso, nós fizemos um levantamento amplo, interno, para até a gente entender o que aconteceu com essa exposição do nome da Galvani Engenharia. E nesse trabalho interno, nós, infelizmente, nos deparamos com um erro interno administrativo da Galvani, que foi no processamento, algumas inconsistências no processamento do pedido e expedição, que originou o faturamento contra
à Prefeitura de Vinhedo de algumas notas fiscais que foram emitidas de forma equivocada. Lamentamos esse fato, pedimos desculpa publicamente, mas é importante que se fale que, quando a gente terminou esse trabalho de apuração dos fatos, nós, de imediato, em resposta a um ofício feito pela SEI da Prefeitura de Vinhedo, nós protocolamos um requerimento explicando todos os fatos e também pedindo para que fosse devolvido os valores que foram pagos pela Prefeitura de Vinhedo, referente a essas notas faturadas indevidamente. A Prefeitura nos respondeu formalmente, dizendo que nós deveríamos fazer isso via fórum. A Galvani prontamente depositou o valor atualizado em juízo. Eu tenho aqui o número do processo, se assim for pertinente para essa comissão. Novamente, lamentamos os fatos, viu, vereador Edson? Estamos aqui para a disposição. Eu gostaria só que o senhor repetisse a pergunta. Esse erro administrativo com as notas faturadas, né, indevidamente, aconteceu só com a Prefeitura de Vinhedo ou com outros clientes? Nós analisamos esse fato, sim, tá? O que nós percebemos é que, para a Prefeitura de Vinhedo, nós temos certeza. Nós continuamos ainda fazendo esse levantamento, tá? Mas, a princípio, foi no processamento do contrato da Prefeitura de Vinhedo. Então, somente a Prefeitura que foi gerado notas fiscais a mais, seria? Isso. Muito provavelmente duplicado o faturamento. Lamentamos novamente. Reconhecemos o nosso erro e lamentamos novamente. Essas notas que foi gerada a mais, vocês têm elas? Sim, inclusive, nós pegamos vistas no processo dessa casa e nós vimos que está incluso no processo. Que são essas notas aqui? Isso, nós apresentamos para a SEI da Prefeitura de Vinhedo. Tá. Essas notas, como foi enviada para a Prefeitura de Vinhedo? Toda nota fiscal que é faturada é pelo sistema eletrônico do Governo do Estado de São Paulo. E ela é feita eletronicamente e vai uma cópia via e-mail para a Prefeitura Municipal de Vinhedo, ou para qualquer outro cliente que seja faturado. E a Prefeitura de Vinhedo não conferiu essas notas com recebimento, com a nota recebida? Para nós, nunca chegou, Edson, nenhuma afirmação ou questionamento. Fala um pouquinho mais perto que... Tá. Para nós, nunca chegou nenhuma formalização da Prefeitura questionando essas notas. Mas eu me lembro que, depois que nós terminamos o contrato, foi em dezembro de 2017, por solicitação do secretário Márcio, ele solicitou um representante da empresa, eu estive lá com ele. E, nesse momento, ele pediu uma relação de todas as notas emitidas no contrato da Prefeitura. Nós apresentamos isso, inclusive anexamos as notas, somente uma cópia física das notas. Provavelmente, eles deveriam fazer um cheque com o que eles tinham recebido. Mais tarde, meses depois que terminou o nosso contrato, imagino que não tenho essa data, mas que tenha sido em maio de 2018, eu fui novamente chamado pelo secretário Márcio no CERM, que pediu todas as notas fiscais assinadas o canhoto com os tickets comprovando a entrega do material, já que a Galvani só tinha sido entregue a nota física. Eu perguntei o porquê, e nesse momento ele falou que precisava fazer uma conferência com o que o CERM tinha recebido,
porque até havia tido uma denúncia de irregularidade no nosso contrato. Nós não chegamos a entregar esse material para ele, porque nós ficamos de fazer, é um serviço que não é de um dia, nem dois, né? E logo na sequência a gente tomou ciência do caso pela mídia e o secretário Márcio ele foi afastado. Mas nós apresentamos sim esses documentos para a SEI da Prefeitura de Vinhedo. Foi nesse momento, nesse trabalho, que nós descobrimos essas inconsistências de processamento do pedido. E você está dizendo para mim, então, que o Márcio já entrou em contato, o ex-secretário Márcio César Campos entrou em contato com você e teve com vocês da empresa, qual é a empresa? Galvani? Sim, eu estive algumas vezes com o Márcio no CERM por solicitação dele. Eu posso descrever aqui às vezes. Olha, eu estive com ele no início do mandato dele, quando, se eu não me engano, ele substituiu o Rubens, né? Inclusive, nesse período, a Prefeitura de Vinhedo tinha uma inadimplência com a Prefeitura e nós tínhamos encerrado, paralisado o fornecimento de massa asfáltica para a Prefeitura. Então, nesse momento, ele se apresentou, que ele estava entrando, né? Ele pediu um voto de confiança que ele ia resolver essa questão de pagamento e ele pediu para nós retornássemos o fornecimento. Nós falamos com a diretoria da empresa, ela autorizou, e eu, em algumas oportunidades, 6, 7 vezes, eu estive com o Márcio cobrando essa questão do pagamento. Então, eu sempre ia no CERM, passava lá e falava: Márcio, ainda existe o débito. Então, mesmo que a Prefeitura ia pagando esses atrasados, mas ainda existe o débito. E o compromisso seu era que a Prefeitura ia pagar. Então, eu sempre estava cobrando. Em outra oportunidade, também a pedido do secretário Márcio, eu estive lá como representante da Galvani, onde ele reclamou do horário que a massa asfáltica estava chegando no CERM, que ele estava preocupado porque a massa estava chegando um pouco tarde e isso estava prejudicando o bom andamento do trabalho da equipe CERM de tapa-buraco. E eu falei para ele na oportunidade que a massa asfáltica ela não é um produto de estoque, que a massa asfáltica ela tem que ser produzida no dia, ela tem que ser transportada e ela tem que ser aplicada dentro de uma temperatura ideal, que ela não perca essa qualidade. E também tem o trajeto, né, de Paulínia até a cidade de Vinhedo, que em torno de 1h, 1h15. O vereador, só complementando, as outras 2 vezes que eu estive com o secretário foi que eu já relatei, tá? Anteriormente, foi na questão que ele pediu a relação das notas, e a última vez foi no mês de maio de 2018, quando ele solicitou esses canhotos e o ticket da balança. Você acompanhou o depoimento dele e não foi nenhuma nem 2 vezes, perguntei se teve contato com alguém das empresas que estavam sendo investigados, né? E depois de um documento ele relatou só uma, não tinha relatado de vocês, né? E agora que a gente está sabendo que encontraram com vocês também, né? Teve presença de vocês no CERM também, né? Sim. Tá. E as entregas que eram dos materiais, eram entregues nos CERMs e ou outros lugares? Habitualmente, vereador Edson, era entregue assim no CERM, tá? Mas tinha em algumas ocasiões, era solicitado uma quantidade maior para alguns serviços de maior execução da Prefeitura. Nesses casos, eles pediam para que fosse entregue em vias urbanas do município, né? E nós entregávamos, então, esse material lá, né, na presença da equipe da Prefeitura. Nunca sem ninguém da Prefeitura. Com relação à entrega no CERM, o nosso caminhão chegava, deixava a nota na portaria,
se transportava, entrava nas dependências do CERM, tinha um local lá que era onde descarregava a massa asfáltica no chão, ok? Descarregou, voltava, pegava a nota na portaria e ia embora. Eles chegavam a conferir o material ou não? Você sabe me informar? Não, eu não sei, tá? Não sei o procedimento interno deles. Mas, assim, vereador, o que eu sei é que no CERM não tinha balança, tá? Eu acho difícil você conferir uma massa asfáltica, porque a temperatura é muito alta, na cubicagem não tem como. Então, teria que ser mesmo... Existem alguns outros casos, até fica como uma sugestão, que a prefeitura não tem balança, mas ela faz algum convênio com alguma empresa da cidade para que o material seja pesado. Aí eu acho que é o correto, né? Porque assegura o fornecedor e assegura também quem está recebendo o material. Ótimo. Prazer, meu nome é Sandro. Prazer, Sandro. Até para esclarecer mesmo, para ajudar, como que é o procedimento de pesagem de vocês, né, o final do seu processo produtivo, quando você vai liberar, quando o ticket chega para a gente, né, chega para a prefeitura, aquela pesagem é interna. E qual o procedimento? Bem para a gente ter arquivado. Explico para você, Sandro. E é só para completar, porque em média, assim, vocês calculam o metro cúbico, quanto que é o volume em massa aí, para a gente ter uma ideia. Tá. Então, vamos lá. O processo de produção e carregamento dessa massa funciona da seguinte forma. O caminhão ele sai da expedição, onde ele está, ele vai até a usina. Nesse momento, ele estaciona embaixo da usina. E aí, há o processo de fabricação dessa massa asfáltica. Tá? Então, dura em torno de 20 minutos. Ele cai no caminhão. Esse caminhão ele é carregado com a quantidade programada de cada cliente. Esse caminhão ele sai. Ele vai até o setor de balança, que fica na expedição da empresa. Quando ele sobe na balança, então a expedição tem a pesagem, mostra a pesagem desse caminhão. Então, com a pesagem, é emitido a nota fiscal diretamente no site do governo e logo em seguida, no mesmo instante, sai a nota e também o ticket da balança. Só para informar, a nossa balança ela é aferida. Tá? Então, pela norma, a cada ano eu tenho que aferir. E não é qualquer empresa que afere. Ela tem que ser credenciada pelo Inmetro. Então, quando o cliente pede, nós sempre fornecemos esse certificado de balanço. Tá. Só me repete a última pergunta, o peso específico. Quando vocês fazem a programação, normalmente a cubagem é mais fácil até visualmente, né? Isso. Como é que vocês consideram o metro cúbico da 0,5, 0,4? Não, é assim, ó. Existe uma norma que é do DNP que fala que toda nota de mineradora para agregado ou massa asfáltica tem que sair em tonelagem, ok? Então, para o cliente saber o quanto tem em metro cúbico, ele precisa saber a densidade do material. Da massa asfáltica, 2,4. E aí, eu ia confirmar. Então, todo o asfalto que Vinhedo já comprou é a densidade 2,4. Isso, a densidade solta. A compactada é 2,65. Tá. Porque, na verdade, a pergunta não existe, em nenhum momento a gente comprou asfalto diferente. É sempre o mesmo tipo de asfalto. Não, sempre é a faixa D, que é aquela massa fina específica para tapa-buraco ou recapeamento asfáltico. Tá. E uma outra pergunta... Existe algum outro cliente que faz algum tipo de auditoria em vocês ou conferência para poder certificar, né, essa tonelagem? Então, como eu falei, tem alguns clientes, e a maioria, viu? Eles ou têm balança, né, para se certificar que o peso do material do fornecedor é a contento com o pedido, né? Ou ele pede para alguma empresa próxima pesar para ele por amostragem ou com todos os caminhões. Nós também tem algumas empresas que vão sim se certificar na própria Galvani como que é o processo
de carregamento, como é o processo de pesagem. Isso tudo garante, né, uma satisfação ao cliente. E o custo, né, a sobrevivência da empresa. Seria possível, não sei se vocês têm um histórico de pesagem, se for necessário, será que isso seria possível nos enviar? O histórico de pesagem com relação... Uma amostra estatística, algum coleta de dados? Você fala dos nossos carregamentos? Isso. Podemos, sem nenhum problema. Tá, joia. Agradeço. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Você comentou de algumas notas que foram duplicadas ou foram emitidas erroneamente, né? Isso. Nós estamos com uma média de 180 notas fiscais aqui. Isso. Sabe me dizer se foram todas parcialmente? Quantas foram? Não foi assim durante um período, né, vereadora Flávia? Só para esclarecer, nós emitimos hoje, diariamente, uma média de 400 notas diárias. Tá? Esses erros não eram para acontecer. O que aconteceu foi um aprendizado para a nossa empresa, foi uma oportunidade da gente rever os nossos procedimentos para que isso não volte a acontecer e a gente garanta ao nosso cliente que essa situação não volte, né? Mas lamentamos, né? Não foi através de um período de 6 meses, se eu não me engano. E nós lamentamos esse fato e, mais uma vez, pedimos desculpa. Não, entendi. Um período de 6 meses, mas que incluem essas 180 notas. Isso. Ou seja, um pouco mais de R$500 milhão em notas emitidas de mas maneira... assim, o que foi, Flávia, o que foi devolvido para a Prefeitura foi algumas notas de todas emitidas, né? Foi essa a minha pergunta. Assim, eu estou com 180 notas. Isso. Quantas dessas 180 notas, em média, vocês emitiram? Eu não tenho quantas notas, eu tenho o valor. Foram devolvidos em juízo com o valor atualizado para a Prefeitura, o valor de R$114 mil. Tá? Só para esclarecer, Flávia, não sei se é isso que você quer saber, como que a gente se deparou com esses erros administrativos nossos? Quando surgiu essa denúncia, nós emitimos um relatório de todas as notas fiscais emitidas nesse contrato. E nós fomos, uma a uma, e buscamos o canhoto assinado. E nós nos deparamos que algumas notas não tinham canhoto assinado, nem mesmo ticket. Foi então que nós percebemos esse erro de processamento no pedido da Prefeitura de Vinhedo. Era essa a pergunta, na verdade, porque a gente está falando de um pouco mais de R$500 mil, mas está falando em 100 mil. Está falando de um quinto das notas que a Prefeitura comprou em 6 meses. Isso. Desculpa, Flávio, eu tenho o valor aqui correto. O contrato que uma ata de registro de preço que nós firmamos era de 1.300.000, só que foi emitido empenho para esse contrato de 408.200, né? E esse erro de processamento culminou numa devolução de R$114 mil. Você disse que o representante da empresa, quem são os donos? Hoje, o nosso presidente é o Sérgio Galvani. Ele é o único dono? Não, tem uma hold também da família que tem uma parte. Você pode dar o nome? Não tenho aqui, mas posso informar. Posso me pegar e informar para a comissão. Eu posso ir até vocês, para vocês me informar. Quantos anos tem a empresa? 50 anos vai completar agora. E esse tipo de erro começou só agora, somente na Prefeitura de Vinhedo? Então, nós detectamos com a Prefeitura de Vinhedo, tá? Então, nós estamos levantando ainda se houve outros erros, nós não tivemos nenhuma queixa, tá? Então, a princípio, o que nós identificamos foi relativo ao processo da Prefeitura de Vinhedo.
Você fornece para outras prefeituras? Atualmente, não. Federal? Não. Estadual também nada? Não. Esse tipo de material ele é muito regional, porque o valor do frete ele é um valor muito grande no final do produto. Eu acho que fica mais claro. Você pode explicar como é que vocês identificaram, você deixou claro, mas qual foi o erro do processo mesmo? Qual o erro prático que gerou a inconsistência do valor? Trata-se de um erro humano, né? E muito provavelmente originado de um faturamento duplicado, né? De algum fornecimento que a gente já fez, ou mesmo nós não descartamos a possibilidade de ter fornecido a massa para alguém e ter faturado direto para a prefeitura. Um erro humano. Quando ocorreu esse erro, né, aqui na prefeitura de Vinhedo, vocês forneciam para outras prefeituras? Eu acredito que não, eu posso ver, mas se eu não me engano, não. O único contrato que a gente tinha, eu acho que era de Vinhedo, porque os outros nós tínhamos fornecido para Itupeva. Preciso ver a data. Se não tinha terminado, era recente que havia terminado esse contrato de Itupeva. Eu posso mostrar umas fotos aqui, Sim. se vocês conhecem essas pessoas? Sim, por favor. O Edson, o doutor bem que lembrou aqui que nós temos o contrato social anexo aos autos do processo, lá consta os ônus. O Edson, não conheço ninguém dessas fotos aqui. Eu queria relatar, né? Foi vocês que identificaram o erro, não foi a prefeitura, certo? Sim. Através de um ofício da SEI, onde a prefeitura pediu uma análise do conteúdo do inquérito, né? Foi nesse estudo que a gente achou o erro. Se vocês não tivessem achado o erro, teria feito o pagamento, como foi feito o pagamento, ninguém ficava sabendo, certo? Se nós não tivéssemos detectado, sim. Ninguém da prefeitura detectou esse erro, foi vocês que detectaram? Sim, foi nós que detectamos. Esse erro foi detectado e que parte do processo de vocês foi detectado esse erro? Não, conforme eu já relatei, eu já respondi essa pergunta, né? Foi quando foi feito... Mas eu estou perguntando se foi de algum departamento. Um funcionário? Não, foi do departamento de expedição que emite essa nota, né? Tá, só para me entender então. A nota saía, certo? Aí nisso vocês mesmos mandavam um e-mail para a prefeitura de Vinhedo da nota? Não, é assim, Edson. Sempre que é emitida uma nota fiscal de forma eletrônica, automaticamente dispara um e-mail dessa nota para o cliente. Então, essa nota chega no e-mail do cliente, mesmo antes do caminhão chegar com a mercadoria, com a nota física. Você tem o nome responsável do funcionário que emitiu essas notas? Não, isso... A gente sabe que é administrativo, o pessoal tem um medo de perder emprego e tal.
Então, eu não tenho e a gente não sabe. Tem como saber? Olha, foi um erro da Galvani como um todo, né? Então, nós somos um time. Então, o que importa é o que eu já falei, né? Que, detectado o erro, nós assumimos a responsabilidade, e eu acho que isso é importante, e, da mesma hora, nós devolvemos o valor corrigido aos cofres do município. Vocês entregavam para a Sanebave também? Sim, nós ganhamos um contrato da Sanebave e nós entregávamos para ela. Quem era o contato que vocês tinham da Sanebave? Não tinha contato na Sanebave. Quem solicitava o pedido? O CERME. Você pode me dizer o nome da pessoa que solicitava? O material? Sim. Se eu não me engano, era o Paulo. Paulo Marciano? Isso, era ele o encarregado de fazer os pedidos. Então é ele que solicitava. Ele chegava a ligar para a empresa? Sim, nós tínhamos uma programação já pré-definida, né? Em torno de 5 a 7 toneladas dias, quando era o trabalho de tapa-buraco. Eventualmente, quando eles pediam uma quantidade maior, então eles entravam em contato e falavam: olha, se prepare aí que nós, nesses dias, nós vamos ter um serviço grande, então nós vamos precisar de X tonelada. E também, quando havia período de chuva, então havia o contato se cancelava ou não no período no dia que chovesse, por exemplo. Se houver uma perícia judicial nas notas fiscais da época, não encontrará nenhuma nota emitida para outras prefeituras? Não entendi, você pode repetir? Se houver uma perícia judicial nas notas fiscais na época, não encontrará nenhuma nota emitida para outras prefeituras? O Edson, olha, eu não tenho certeza, tá? Mas se você, o que eu me comprometo aqui, o que vocês querem saber é se a gente atendia outras prefeituras na época dos erros. É isso? Isso. Eu posso responder para a comissão formalizado. Pode ser? O senhor não sabe como aconteceu o erro, né? E se tiver uma perícia, pode ser constatado, né? Sim. O erro foi reconhecido, né, Edson? Eu quero deixar ciente que é uma CPI, né? E se a gente pedir uma perícia, a gente tem todo o direito, né? Tá? Principalmente das notas, porque o que você está dizendo, que foi enviado do Pricata, dessas notas, a prefeitura, nisso, pagou R$114 mil até agora, e foi dectado por vocês. Até o momento, a prefeitura não dectou nada a mais sobre isso. Isso. A perícia, viu, Edson, você pode fazer, inclusive, porque nós juntamos todas as notas que nós detectamos que foi entregue com o canhoto e com o ticket, e também as notas que foram de forma equivocada emitidas, né? Então, estão todas no processo, inclusive no processo dessa casa, tá? E o que for de direito de vocês, da casa, poderá ser feito sem nenhum problema. Deixa eu completar a pergunta, porque é uma curiosidade mesmo, né? A questão do erro, eu entendo a questão do erro humano, mas vocês fizeram alguma apuração para detectar se esse erro humano não vai acontecer de novo? Que garantia que a gente tem de que esse erro não acontecerá de novo? Isso, como eu falei para a vereadora Flávia, esse erro foi uma oportunidade e um aprendizado para a empresa de rever os processos que eram na época que aconteceram esses erros do que é hoje, né? Então a gente mudou a metodologia. Então hoje a expedição só emite realmente nota fiscal com o caminhão em cima da balança, e isso assegura
que esse tipo de erro não venha a acontecer mais para nenhum dos nossos clientes. Você tem alguma, por experiência de vocês, tem alguma falha no processo que pode gerar um erro parecido com esse? De repente, vir uma quantidade errada, você já falou que a balança é aferida, mas você identifica alguma oportunidade nesse contato cliente-fornecedor de erro, de gerar um pagamento a mais? Tem alguma oportunidade? Com relação à pesagem no caminhão, nós garantimos que o que sai de lá é exatamente o que está em cima do caminhão, tá? Então, isso não tem... A própria balança aferida, ela já te dá essa certeza, né? E com relação a dar essa segurança para os nossos clientes, que esses erros não voltem a acontecer, foi essa mudança de procedimento, né? Então, a gente mudou exatamente o que estava falho para a gente conseguir garantir para o nosso cliente que esse tipo de erro não volte a acontecer. A gente está se atentando à questão da nota fiscal eletrônica, porque a gente enxerga que aí que foi a falha mesmo. Nesse momento do erro, vocês já tinham aplicado a nota fiscal eletrônica. Vocês conseguiram aplicar desde julho, lá do ano passado, que era aquela expectativa inicial? Você fala da nota fiscal eletrônica, já há muito tempo ela é emitida. Então, o erro, quando aconteceu o erro, já era nota fiscal eletrônica? Já era, sim. Foi detectado algum erro nos materiais entregues para a Sanebave? Não. Tá aqui. Você pode me confirmar, então, que o erro só foi confirmado na Prefeitura de Vinhedo? Sim. Que nós identificamos, sim. As notas eram emitidas e eram entregues no mesmo dia? Sim. A fabricação da massa asfáltica, ela é produzida no mesmo dia. Então, a nota também. Qual o horário que normalmente vocês entregavam na Prefeitura? Tá. Nós iniciamos o processo de produção na nossa usina por volta das 7 horas. Sempre a produção de massa asfáltica para o tapa-buraco é a primeira entrega, né? Então, nós terminávamos de produzir por volta das 7h30. O caminhão era pesado e o percurso até aqui durava em torno de 1h, 1h15. Então, acredito que essa massa estaria aí na Prefeitura entre 8h30 e 9 horas. Isso quando não tinha nenhum trecho, que nós estamos falando de trajeto de rodovia, né? Quando tinha algum inconveniente, isso atrasava, né? Ou quando tinha algum problema relacionado a problema na usina, né? Alguma falha. Em algumas vezes, viu, Edson, também foi solicitado pela Prefeitura, não habitualmente, mas em algumas oportunidades, massa de manhã e à tarde também. À tarde, que horas, mais ou menos? Olha, aí eu já não tenho essa informação, Edson. Mas foram em algumas oportunidades. Normalmente eram no período da manhã. Eu tenho nota aqui, tá, que era 4:45 da tarde, foi emitida a nota. Tá, a 16h46. Esse material poderia ter sido entregue em Vinhedo ou é uma das notas que foram emitidas a mais? Eu não sei o número da nota, pode ser uma dessas que foram emitidas de forma equivocada, que teve algumas notas que realmente foram emitidas à tarde. Porque você me disse que é em torno de 1h, 1h30, né? Isso, é. E esse horário o SERM está fechado, né? E não faz o trabalho de tampar buraco, né? Muito provavelmente essa nota foi uma das que foram emitidas de forma equivocada. E você tem a relação, viu, Edson, no processo. E a questão de a nota ser emitido e o caminhão está em outra cidade? Isso. Isso foi apontado pelo Ministério Público. Pela GAECO? Isso. E nós identificamos que trata-se dessa nota, todas elas são dessas notas que foram emitidas de forma errônea.
quero deixar ciente que a CPI vai avaliar, tá, a necessidade de pedir uma perícia judicial nesses documentos. Ok. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá bom. Só para a gente ter a informação, eu fiquei só com uma dúvida. Então, a maioria das vezes a entrega era no CERM, algumas vezes nas vias públicas, e tem algum outro local que foi solicitado a entrega? Não, ou era dentro do CERM, ou era em vias públicas com a presença da equipe do CERM. Obrigado. Tenho documentos aqui que foi relatado, né, a taxa, a tara, né, da pesagem, dizendo que era o zero, frete zero. Referente a essas notas também, que você está dizendo? Não, da nossa empresa, Edson? Da nossa empresa, que você viu isso? Preciso confirmar, eu preciso... Olha, da nossa empresa, eu acho que você não vai encontrar nenhuma, porque sempre é uma obrigatoriedade, né, o frete, na nota fiscal, ter o transportador. Tá? Então, eu acho o peso difícil. bruto... Isso. Tá. E no ticket, só para esclarecer, Edson, você tem o peso da tara do caminhão e o peso líquido. O peso líquido com o peso bruto são idênticos ou não? Não, a tara não. Cada tara é menor, né? Edson, só para esclarecer, a questão da tara, ela gira em torno de um caminhão-truque em 10 toneladas, tá? Então, se você pesar, se for aquela quantidade de tapa-buraco, ela pesa menos que a tara. Se for uma quantidade para a execução de um serviço de maior monta, aí a quantidade líquida é maior que a tara. Não, então, eu quero saber assim, ó, o peso bruto, tá, que aparece na nota, junto com o peso líquido, tem que ser idêntico ou é diferente? Não, o peso bruto, ele soma a tara mais o material líquido. Eu vou mostrar um documento, tá, para vocês. Na nota fiscal está especificada só o peso líquido, né? É o peso líquido aqui, ó, e bate com a quantidade, né? E no ticket está o peso da tara. Peso total. É idêntico, mas não poderia ser. Não, olha só, aí na nota fiscal você tem o peso líquido. Ela bate com a quantidade descrita. No ticket da balança, você tem o peso líquido mais a tara da balança e a tara do caminhão e o peso total. E por que está igual, então? Posso dar mais uma olhada? Tá aqui, ó, tem várias. Vou acrescentar mais uma nota, tá? Tá. Tem várias notas com peso bruto igual o líquido. Sim, está igual. É um erro. Era para ter o peso bruto, sim. Eu tenho várias notas, mesma coisa. É um erro? Eu vou observar isso, que eu não tinha me atentado para esse fato. Mas no ticket da balança, se você pegar referente à nota, você vai ter lá a quantidade líquida, a tara do caminhão e também o peso total.
Aqui que a gente tem em mãos, tá? A maioria das notas é peso bruto e líquido sendo o mesmo peso. Isso. Se você pegar se você pegar o ticket de cada nota, você vai ter lá a tara do caminhão, mais o valor líquido, que tem que bater com a nota, e o peso total. E agora? Então você confirma para mim que é um erro esse tipo? Eu vou verificar internamente com o nosso setor contábil, mas me parece um erro, porque teria que colocar aí, ter o peso bruto e o peso líquido, né, que é para bater justamente com o ticket emitido. Tá. Você quer fazer alguma pergunta a mais? Você quer clarificar alguma coisa mais? Não. Quando por quê? Vai ter pedido, né? Vai ter que pedir, né? A empresa tem 50 anos e começou a entrar só para a prefeitura. Vereador Edson, eu vou fazer alguns levantamentos internos lá na empresa para saber de fato se é um erro ou não. Há uma legislação contábil, né? E aí eu esclareço para vocês. Tá. Quando a prefeitura ficou em débito com vocês tinham contato de alguém da prefeitura? Como era feita essa cobrança? Não, sempre foi no CERM, né? Sempre no CERM. Sempre no CERM. Porque, na verdade, nós entendemos que a gestora do nosso contrato é quem solicita o material, né? Inclusive, Edson, nós registramos uma carta formalizando essa paralisação do fornecimento junto ao CERM. A comissão especial, ela não indictou esse erro? A comissão da prefeitura? Da prefeitura, a comissão interna que foi aberto para apurar essas possíveis irregularidades. Deixa eu só entender, Edson, que erro você está falando? Das notas. Não. Eles, na verdade, eles emitiram um ofício pedindo explicações para a empresa baseado na investigação do Ministério Público. Tá? Com base nesse ofício, foi que nós fizemos esse levantamento, identificamos o erro, e assim nós protocolamos a resposta desse ofício e já solicitando a devolução do valor pago indevidamente pela prefeitura, para que a Galvani pudesse devolver aos cofres públicos do município. E quem era seu contato nessa comissão? Quem entrou em contato com você? Sabe citar o nome? Ela foi encaminhada e assinada pelo presidente, que era o Rainer. Tá. Inclusive, no processo da casa, tem esse ofício. Tá. Quer perguntar mais alguma coisa? Não? Você quer dar um esclarecimento final? Vereador, mais uma vez, nós lamentamos o ocorrido e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que for preciso para essa casa. Eu agradeço a presença, tá? Se aguarda para assinar os documentos, tá bom? Obrigado. Se
Se era certo, se era errado. Sei lá. Nem lembro. Agora você ganha.